Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Luciano Alegre, que é engenheiro agrônomo especialista em contabilidade e gestão financeira. E é o nosso grande parceiro de toda quinta-feira aqui no programa, também no nosso podcast. Luciano, cara, que bom terminar esse ano de 2024 tendo mais uma prosa com você. Que maravilha, Divino. Para mim é sempre um prazer estar aqui, um agradecimento enorme à tua pessoa, a tudo que tu faz pela nossa comunidade, pela comunidade do agro no Brasil. E para mim é sempre um grande prazer, uma grande honra, ainda mais hoje, frente a frente aqui, para a gente poder conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, o agronegócio brasileiro. Eu fiquei sabendo que em 2025 você vai virar goiano? Tá no projeto. A gente tá organizando isso em casa e é um dos objetivos, uma das metas do nosso ano. Todo ano em casa a gente faz uma lista de metas para a gente entender se a gente tá conseguindo alcançar aquilo que a gente estabeleceu, e não são só metas financeiras, mas sim são metas de vida. E 2024 foi muito bom e 2025 vai ser melhor ainda para todo mundo. Cara, eu não sei se os gaúchos reproduzem muito, porque o que tem de gente que sai de lá. Tem bastante. Tem muita gente que espalhada por aí, do Rio Grande ao Amapá. Todo lugar, cara. Luciano, como é que está sendo, ainda não acabou, né, o ano de 2024 para você? Vamos lá, se a gente for parar para fazer uma reflexão, vamos dizer assim, de vida pessoal, 2024 para mim foi um ano sensacional, em termos de realização profissional e realização pessoal. Porém o ano ainda não acabou, então a gente tem que sempre voltar o nosso olhar para o produtor rural. No ano de 2024 a gente teve alguns problemas de safra. Lá atrás a gente conversou no início do ano, quando eu retornava de uma viagem do Mato Grosso, assim como hoje também estou retornando da última viagem do ano, lá do Mato Grosso, passando aqui pelo Goiás. Naquela época a gente tinha uma safra que estava se colocando como uma safra muito complicada em termos de produtividade para os agricultores ali de uma boa parte do Mato Grosso. Regiões muito específicas, a gente teve vários problemas de chuva, muitos produtores com problema de volume de soja, de produtividade, consequentemente volume de soja para entregar e cumprir contratos. E isso se refletiu nos problemas de caixa, de fluxo de caixa dos negócios. A gente perdeu liquidez no ano de 2024. O ano de 2025 ele está se colocando, o ano de 2025 não. A safra 24-25 está se colocando como uma safra muito boa. Eu vi lavouras muito boas nesse trajeto aqui lá do sul do Pará até Rio Verde. Portanto, a gente está desenhando um ano cheio, uma safra cheia em todo o Brasil. Rio Grande do Sul também, por mais que problemas com chuva que a gente teve, a produção agrícola está se colocando como sendo uma boa produção agrícola. Então o nosso quadro de oferta e demanda, que é o que baliza mercado, tanto de soja quanto de milho, quanto de arroz, por exemplo, a gente vai ter um ano muito adequado dentro do ano de 2025. Portanto, nada faz mais sentido do que a gente olhar para o nosso negócio e entender, salvo se algo de muito diferente acontecer, e aí leia-se algo de muito diferente, a gente tem aí uma troca de presidente do Banco Central logo na virada do ano, a gente tem uma relação comercial Estados Unidos e China, salvo se alguma coisa muito de diferente, como o que aconteceu na pandemia, aconteça, a gente vai ter preços de soja e de milho muito diferentes do que a gente tem hoje. E eu não estou aqui tentando prever nada, Divino.
É simplesmente a gente olhar para a matemática, olhar para o quadro de oferta e demanda. Não estou querendo me aparecer com nada, mas a gente precisa olhar para o nosso indicador de margem. Eu brinco que empresas produtoras, empresas agrícolas, elas não são apaixonadas pela soja, não são apaixonadas pelo milho, elas são apaixonadas pelo negócio. Então o meu negócio é que tem que ser aquilo que traz resultado. Mas é interessante essa fala sua, porque tem muito produtor que é apegado, sim, ao produto. Exatamente. Né? E ele está sempre buscando o maior preço, né? Sempre olhando, eu posso ganhar mais? Não, mas é hora de vender. Não, mas aí e se subir? O que acontece? O medo de deixar de ganhar, por vezes, é maior do que o medo de perder. E aí a gente começa a inverter a lógica. É óbvio que existem ferramentas hoje que nos protegem de uma possível alta e nos garantem que a gente participe, olhando para o mercado de soja, participe de uma explosão da cotação de Chicago. Claro, eu vou pagar um valor por isso, mas eu tenho condições, isso é economicamente viável e faz sentido a gente proteger o nosso negócio pensando numa alta, assim como eu também posso fazer o contrário. Existem os fatores de formação de soja, do preço de soja são Bolsa de Chicago, câmbio e o prêmio. O prêmio é a diferença que o comprador do produto está disposto a pagar lá no porto, a mais ou a menos, para comprar a nossa soja. Se a gente olhar para o histórico, antes pandemia, deixamos um divisor de água no ano de 2020, para o Centro-Oeste, os preços de prêmio normalmente na safra, para aqueles que vão negociar lá na safra, são menores do que o contrato futuro. Normalmente, há picos, há momentos em que, por exemplo, os primeiros lotes ali do final de janeiro, início de fevereiro, a gente tem um preço melhor, mas historicamente o 34 e 35 sempre são os preços menores. Mas eu deixo soja para vender no segundo semestre. Perfeito. Aqueles que têm condições nos seus armazéns de deixar soja armazenado para aproveitar um prêmio de exportação mais alto no segundo semestre, faz sentido. Lembrando que no segundo semestre a gente tem colheita de soja dos Estados Unidos, então a gente precisa se proteger com o Chicago, mas é óbvio que os prêmios de exportação do segundo semestre normalmente são mais positivos. Por que eu disse para quem tem armazém próprio? Porque quando eu tenho armazém terceirizado, eu tenho custo desse grão estar armazenado lá. Verdade. E fazendo a conta do custo-benefício, o deixar rodar o grão para o segundo semestre, falando de soja, normalmente não vale a pena. Ainda mais se eu jogar o quebra técnica, o custo dessa armazenagem e o custo de capital para eu injetar esse dinheiro dentro do meu negócio. Faz mais sentido eu vender este grão, aportar esse recurso num fundo de investimento ou alguma coisa em que eu não vou perder valor do grão. Então, ter a liquidez no caixa faz mais sentido na maioria dos casos. Salvo alguns negócios em que tem sua própria estrutura de armazenamento, faz uma gestão de risco tanto de preço quanto de câmbio. Então, isso são os fatores que a gente entende como sendo lineares para a gestão. Por que eu digo lineares, Divino? Se a gente olhar para as grandes empresas listadas em bolsa, sejam elas empresas agrícolas ou não, mas vamos trazer o exemplo das empresas agrícolas, elas, em alguns momentos da história, elas deixam de ganhar, mas elas nunca perdem. Se a gente for olhar para as grandes empresas detentoras de terra, a política de gestão de risco deles não permite especular com o grão. Eu tenho uma política de gestão de riscos, uma política de hedge, em que lá em 2020 a gente acabou deixando de ganhar quando a soja explodiu, mas em 2023 eu deixei de perder muito. Isso se transforma em linearidade para o acionista. E você, produtor rural, é acionista do seu negócio. Então, trazer essa linearidade de resultado, trazer essa liquidez para o seu negócio, é algo que vai trazer uma certa estabilidade do seu negócio. Tu me comentava agora há pouco a respeito do produtor de leite nos Estados Unidos, em que, na média, ele estava muito tranquilo que no ano X ali ele ia ter prejuízo, mas na média dos 15 anos eu tenho lucro. Então, essa é a dinâmica. Olhar a fazenda como um grande projeto. Um projeto de 10 anos, de 15 anos, eu ter um horizonte de longo prazo. Mas a minha idade, a minha família está fora, enfim, a gente sabe as nuances que tem em cada um dos negócios. A gente
transita bastante por várias famílias. Mas a gente precisa entender que quando a gente fatia um problema e eu sei onde eu quero chegar, é muito mais simples da gente construir o resultado de cada safra. Então, eu tenho um grande projeto que é a Fazenda 2030, ou a Fazenda 2035. Fazenda, digo, a sua fazenda daqui 10 anos. E eu fatio esse problema em cada ano safra. Porque os projetos que eu digo safra, eles acabam por acontecer, sobrepor o tempo de cada um. Então a gente ter a liquidez suficiente para cumprir com o meu projeto de longo prazo, com o meu resultado de longo prazo, nunca foi tão necessário como a gente está vendo nos dias de hoje. Deixa eu fazer um intervalo comercial e nós vamos voltar já, porque eu quero justamente tocar nessa questão do planejamento financeiro e até onde o brasileiro está preparado para isso. Rapidinho a gente já volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou conversando com o Luciano Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em contabilidade e gestão financeira. E estamos falando a respeito de uma série de assuntos relacionados ao agronegócio e principalmente o quadro que se desenha para esse ano de 2025, que está chegando aí, está próximo, né? Luciano, o tempo inteiro a gente falou aqui, essa foi a frase que eu mais ouvi e mais repeti esse ano, foi o seguinte: esse foi um ano extremamente desafiador. E eu me lembro, e isso também não é novo para quem me ouve aqui, eu me lembro de uma questão que eu ouvi lá atrás, há, 40 anos atrás, quando alguém me disse que o agronegócio, ele é cíclico e que ele será sempre assim. Sempre vai ter gente entrando, gente saindo, gente tendo lucro, gente tendo prejuízo. E aí eu volto naquele ponto que você colocou anteriormente, da questão do longo prazo. O brasileiro, duas percepções que eu tenho, eu gostaria que você me falasse a respeito, né? Eu posso estar errado. O brasileiro não tem uma educação financeira, ele tem medo de olhar muitas vezes para os números dele e está perdendo, e esse medo é mais ou menos como o medo de ir no médico e descobrir que tem uma doença, né? Eu não vou para não descobrir que estou doente. Então é uma questão, e outra coisa é a questão do imediatismo. Se eu não ganho dinheiro no ano, eu já desespero, eu já estou querendo sair do negócio, eu já penso em entrar em outra coisa que às vezes não tem nada a ver, não é minha expertise. Como é que você analisa isso? Vamos lá, existe um ciclo, e se a gente olhar for ampliar um pouco mais o nosso estudo econômico, voltar lá para os idos dos anos 1800, 1900, já era desenhado um ciclo de commodities em que vão existir altos e baixos. Claro, na época não existia commodity soja, commodity milho, mas sempre existiu ouro, sempre existiu prata, sempre existiu níquel, e esse ciclo sempre foi desenhado. E por incrível que pareça, esse ciclo de commodities ele casa com determinados períodos da nossa história. Então não é algo novo isso? Não é algo novo. E não é algo somente do agronegócio. Existe o ciclo, se a gente olhar para 2020, a gente teve um grande pico de preço, 2021, um grande pico de preço de soja, lá com a pandemia. Todo mundo deve lembrar disso, e que não se tinha mais soja para vender e estava todo mundo brabo que estava perdendo dinheiro com soja porque tinha feito os contratos antecipados. Mas se a gente olhar para o petróleo, não tinha onde estocar petróleo em 2020. O petróleo foi para casa do negativo. Tinha navios parados no mundo
carregado de petróleo. Então sempre existe o outro lado da moeda. O aço, né? O aço, exatamente. O ciclo das commodities, ele funciona, para quem quiser pesquisar no Google, pesquise o ciclo das commodities, lá está escrito, lá tem, não vai acertar na mosca, por óbvio, por uma questão de crescimento da economia, mas esse ciclo está posto, ele existe, e ele casa com determinados momentos da nossa história. Quando o nosso próximo momento de comercialização nosso boom do agro vai acontecer de novo, em que se a gente olhar para a nossa história recente, muita gente começou a olhar para o agronegócio com um olhar diferente e aportar recursos volumosos, fazendo a conta do payback do seu dinheiro ou com a taxa de retorno somente com o preço de soja 170, com o preço de milho a R$90. Só que essa não era a regra. Muitos negócios que começaram com especulação nos anos de 2021, 2022 e até 2023, hoje não pagam a conta. Por quê? Não se pode trabalhar na exceção. Exatamente. O empresário que está acostumado e que tem, por vezes, uma educação financeira, e eu não digo só o empresário, mas as pessoas que entendem que não significa que hoje eu ganhei um monte de dinheiro, ou pensar um corretor de imóveis que ganhou a comissão de R$90 mil, R$100 mil ou R$10 mil num mês, porque vender um imóvel não significa que ele tem que fazer a vida dele com base somente naqueles R$10 mil. Aquilo ali é cíclico. E a gente tem que entender qual é a média da nossa remuneração. É a mesma coisa no agronegócio. A gente vinha de anos, o nosso olhar está viciado com anos recentes, de 2020 para cá, em que a gente tinha margens, não digo estrondosas, mas margens mais folgadas. Mas na média, se a gente olhar para o passado, aqueles negócios que prosperaram, eles tinham médias constantes de resultado. Ele não tinha um pico e um prejuízo. Ou seja, não é crescer de uma vez, é crescer um pouquinho de cada vez, ano a ano. Exatamente. É isso. Passo a passo, a gente vai construindo. Se a gente pegar todo o ciclo de desenvolvimento do Centro-Oeste, ele se deu em cima de pessoas que não tinham nada, ou na verdade tinham muito pouco. Foram com os paranaenses, foram com os catarinenses, com os gaúchos, com o povo de São Paulo, com o povo do Goiás, que vendeu as suas... e de outros estados, não estou aqui querendo segregar ninguém, não é essa a conversa. Mas que venderam aquilo tudo que eles tinham, que tinham, que na verdade era tudo, apostaram em negócios no norte do país, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no norte de Goiás, no Pará, no Tocantins, e chegaram onde estão hoje. Mas é interessante isso aí que você está falando, porque nem todos chegaram. Muitos apostaram e talvez até a maioria apostou, deu errado e voltou. Né? Aqui mesmo tem muitos casos de gente que veio para cá, chegou, não deu certo por uma série de coisas. Até mesmo o clima, a saudade da família que ficou. Enfim, a coisa não andou, não deu certo, a pessoa voltou para lá sem aquele pouco que tinha. E tem aqueles casos, que eu acho até que são minoria, daqueles que vieram e prosperaram muito e cresceram bastante. Exatamente. Essas histórias são as que se destacam, né? Que são as histórias de sucesso. Mas a gente tem, se a gente olhar para o nosso passado, a dificuldade que se tinha de se ter comunicação, que hoje é tão simples. Eu passo na estrada por N carros, vão lá, de 100 carros que cruzam por mim na estrada, tô citando dando um chute, 40% tem uma antena de internet em cima. Tem uma Starlink em cima. Então, 40% dos carros que passam por mim na estrada tem uma Starlink em cima. Ou seja, a facilidade que se tem de comunicação hoje é enormemente maior do que se tinha lá atrás. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Só pra gente ter uma ideia, que Abraham Lincoln faleceu lá, quando mataram o presidente dos Estados Unidos, levou 2 semanas para essa notícia ter chegar na Europa. 2 semanas para isso circular na Europa. Quer dizer, hoje, em 15 segundos, o mundo inteiro sabe. Exatamente. Eu vou fazer mais um intervalo comercial. A prosa tá caminhando, gente, muito, muito boa mesmo. E a gente já vai entrar no ano de 2025 agora, logo na sequência.
Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou conversando hoje com Luciano Alegre, engenheiro agrônomo especialista em contabilidade e gestão financeira. E o Luciano está aqui com a gente toda quinta-feira, trazendo as suas perspectivas, de vários pontos e aquilo que pode ser aprimorado, que pode ser melhorado. Luciano, 2025 nós vamos ter, você colocou bem lá atrás, vamos ter mudança do Banco Central, não só do presidente do Banco Central, Tem, toda a equipe econômica. toda a equipe econômica. E essa equipe, por ser indicada pelo governo de plantão, ela pode ter um viés diferente, inclusive em relação a taxas de juros. Depois de 2026 é um ano de eleição e tal, a gente não sabe até que ponto isso vai interferir, não vai interferir. Ao mesmo tempo, nós temos um Donald Trump voltando para os Estados Unidos, agora em janeiro. E ele já sinalizou que ele não vai pegar mole com a China, O Brasil tem mais a ganhar ou tem mais a perder? Você já falou, você não faz exercício de futurologia. Mas você consegue prever algumas coisas baseado na sua experiência, Esse governo norte-americano pegando mais pesado com a China, isso de alguma maneira favorece o Brasil? Ou o Banco Central mudando um pouco a política dele e fazendo até com que haja uma mudança em relação à taxa de juro? O que vai acontecer? O que a gente pode esperar para 2025? Vamos lá. Nesse quadro todo, se a gente observar para os acontecimentos de, por exemplo, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, não aconteceu somente por vontade do Mercosul, ou somente porque é bonito a gente fazer o acordo. Quem forçou esse acordo foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os europeus resolveram buscar outros mercados em virtude disso. Eles precisam dessa nossa exportação. Só pegando o gancho e te interrompendo um pouco, você vai responder a pergunta que eu fiz, mas só rapidamente. Você acha que esse acordo prospera? É difícil dizer. Existem algumas cotas que podem sim, talvez a gente não sinta isso no primeiro momento, porque ainda depende de muita coisa acontecer. Mas é uma boa porta de entrada para determinados nichos da nossa economia. Por exemplo, soja, ela já entrava na União Europeia sem taxação. Carne agora tem uma cota diferente, uma cota a mais, com uma tributação menor, uma sobretaxação, se não me engano eram 15%, agora tem um limite com mais 7 mil, tem uma taxa, uma cota de X toneladas que é livre, e depois tem mais, já tinha essa cota, agora tem mais uma outra cota, uma determinada tributação, uma sobretaxação. Mas o fato é que o europeu necessita de produtos somente, eu não diria mais saudáveis ou menos saudáveis ou com A ou B, mas ele necessita de um produto mais barato. O único país no mundo que consegue produzir mais barato devido ao seu clima se chama Brasil. Nós estamos, em termos de clima, nós somos muito favorecidos. Claro, a gente tem nossos desastres, mas nós não temos furacão. Nós não ficamos 4 meses do ano debaixo de neve. Nós sim temos períodos de seca e de monções. Mas o agronegócio brasileiro, ele é muito interessante do ponto de vista produtivo. E isso, por exemplo, os produtores franceses não são. Então, de certa forma, a vitória do Trump já começou a mudar o cenário, forçando a Europa a, de repente, falar, não, peraí, vamos fazer esse acordo. Esse é um ponto,
Mais algum ponto que isso pode interferir? Quando a gente fala de commodities, e aí leia-se principalmente soja e milho, a gente pode sim ver uma comercialização no segundo semestre, no próximo ano, muito dependente dos prêmios de exportação. Que o Trump não vai sacanear os produtores rurais como ele fez no governo anterior, os produtores rurais americanos, isso não vai acontecer. Então a gente não pode esperar que Chicago vá flutuar positivo ou negativo. E por quê? O Trump não vai lançar taxação assim a rodo para prejudicar o comércio de soja do produtor americano. Pode haver sim uma mudança da matriz produtiva, como todos os anos vem acontecendo nos Estados Unidos, em que o produtor rural planta soja ou planta milho. Então ele pode sim optar por plantar mais soja, e a gente vai ver aqui no Brasil e na Argentina as comercializações com prêmios mais elevados. E aí sim entra a Argentina como um competidor nosso nesse contexto econômico com o governo que tem agora. Porque até a gente já falou numa das quinta-feiras aí, as taxações sobre as retenções que o governo argentino dava sobre soja, sobre carne, sobre várias taxas para exportação, elas estão caindo. Então a Argentina está voltando muito bem à cena principalmente do farelo de soja. Então a gente pode sim ter um competidor justamente aqui na América do Sul. Então no segundo semestre a gente sim vai ter algumas coisas que podem acontecer. O que exatamente? Eu não sei. Mas haverá um movimento diferente de comercialização ao longo desses próximos anos. Tá, e como o produtor pode se precaver perante isso? Primeiro ponto, a gente precisa olhar para o nosso negócio de maneira efetiva. De novo, voltamos ao projetão lá de 10 anos. No momento em que eu tenho um indicador do meu negócio, por exemplo, o meu milho está me custando R$30, R$28, R$25, em alguns casos R$37, R$40. A soja está me custando R$80 por saco, R$93 por saco, em alguns casos R$98 por saco, naqueles que têm uma conta muito grande, eu tenho uma fatia de custo fixo, juros principalmente, no seu custo. A hora que existe um indicador em que eu tenho margem, eu consigo, eu tenho lucro, pago meus investimentos, isso está dentro daquilo que eu estipulei como meta do meu negócio, não precisa ficar apaixonado pela soja. Se tem medo de que a soja possa subir, a gente entra numa opção, não sou corretor de grãos nem nada disso. Mas a gente o mercado financeiro dispõe de ferramentas que a gente pode participar de uma alta da cotação de Chicago, por exemplo. Se o medo é Chicago, a gente tem condições de entrar numa opção para participar de uma alta. Óbvio, tem seu custo, mas a gente tem condições, como se fosse um seguro de alta. A mesma coisa que o seguro do carro. O inverso também. Eu posso muito bem ter um estoque virtual em que eu comprei papel de soja. Mas, por outro lado, eu tenho a liquidez no meu caixa. E voltamos ao que a gente também já disse num outro programa. Há tempos em que a trama vale mais que o dinheiro e há tempos em que o dinheiro vale mais que a trama. Ou seja, não poucas vezes a liquidez é melhor do que o ativo imobilizado. Estou dizendo para todo mundo vender tudo e viver de renda exclusivamente financeira? Não, mas a gente tem que ter o nosso indicador de liquidez adequado. Quando eu pego tudo que eu tenho para vender, eu preciso ter caixa para sustentar pelo menos 6 meses do meu negócio. Porque a gente sabe do ciclo que é o agronegócio. Esses 6 meses é um indicador médio. No meu ponto de vista, eu preciso ter caixa para cobrir despesas fixas de no mínimo 1 ano dentro do meu negócio. Por quê? Mas eu e o financiamento, eu não tenho condições. Não, financiamento de custeio é capital de giro. Eu preciso fazer conta para entender o quanto tempo eu consigo sustentar meu negócio caso uma crise aconteça. Porque aí a gente consegue aproveitar determinadas oportunidades que, por exemplo, podem vir com esse acordo da União Europeia. Não sei. Meu amigo, obrigado, foi bom. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que 2025 estejamos juntos aqui, firme, né? Você continue aí, a quinta-feira é sua, você sabe disso. Muito obrigado. E é uma grande alegria, para mim é uma honra ter você aqui. Eu tenho uma gratidão muito grande por você estar conosco, pelo
pelo profissional que você é e, em especial, pela pessoa, pelo ser humano fantástico que você é. Obrigado. Muito obrigado, Divino. Eu faço meus melhores votos a ti, a tua família e a todos que nos escutam, de que o 2025 seja de muitas realizações para todos, que todos possam, no convívio do seu lar, ter a sua família por perto, ter saúde, que isso é o que mais importa. E contar com amigos como tu és, para mim é uma grande honra, e deixo aqui o meu agradecimento, e que no 2025 a gente possa sim tá sempre junto aí, tá bem? Meu muito obrigado a todos que nos escutam. Divino, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Me chama sempre que tu achar que eu posso contribuir. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo, mas a gente sempre tenta trazer o que a gente já ouviu de informação e o que a gente ainda está escutando e o que isso pode refletir para todos os negócios. É isso aí, pessoal. Nós ouvimos aqui Luciano Alegre, engenheiro agrônomo especialista em contabilidade e gestão financeira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.